Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Ecos de Sofia. Olá, Joana. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, Cláudio. Hoje temos um convidado muito especial, o nosso querido Cláudio Dumont. Olá, boa E tarde, meninas. O Cláudio é um filósofo, mas é um guerreiro. E hoje convidámo-lo precisamente para conhecer um bocadinho o que é essa ligação entre a filosofia e a via marcial, uma vez que és um especialista. Então, Cláudio, como primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, mas só para que as pessoas que nos estão a ouvir consigam perceber porque esta ligação, porque é que te convidamos para falar deste tema, se puderes falar um bocadinho do teu percurso. Claro, então, ah, eu costumo dizer que há muito tempo atrás, quando o mundo era jovem, os homens eram bons, eu iniciei meu percurso nas artes marciais. Eu tinha lá por volta dos 12 anos de idade, acho eu, quando comecei a praticar. Conheci esse mundo das artes marciais através de uma arte marcial específica, o nome é Nei Kун. E hoje eu sou faixa preta desse estilo e ao longo do tempo, além do Nei Kун, fui praticando outros estilos, né? Então, se fosse enumerar todos agora, acho que eu nem me lembraria de cabeça de todos eles, mas passei pelos clássicos que toda criança jovem passa: karatê, taekwondo, o judo quando era mais novinho, e hoje também, além de ser faixa preta de Nei Kун, também pratico judô. Então, são é um tema que acabei pegando gosto lá na infância e segui o caminho até hoje. Então, já agora, o que é que te leva, nesse caso, a permaneceres no Neikung e não nas outras, numa outra qualquer, que já experimentaste e que já tiveste a oportunidade de viver? É que as artes marciais, como um todo, de maneira geral, eu penso que elas têm que ser entendidas não simplesmente como uma prática física ou uma atividade desportiva, mas as artes marciais elas precisam ser entendidas com um pouco mais de profundidade, no sentido de que elas são, na realidade, um método, uma forma de vida. É um jeito de eu entender como a vida funciona, de eu me expressar na vida, expressar aquilo que eu tenho de melhor, só que através das artes marciais. Sei lá, tem alguém que é músico, é poeta, é artista, ele se expressa através desse tipo de arte. E existe um caminho específico que é o das artes marciais, que ele é muito interessante porque se a gente vai na origem do termo, da palavra, ou do nome que a gente dá, arte marcial, é uma arte que é dedicada a Marte. Esse marcial vem de Marte, Marte, o deus da guerra romano. E aí, na prática, isso, sei lá, se você pensa quando começaram as artes marciais e tudo mais, são artes dedicadas à guerra, então ao combate, à luta e tudo mais. No entanto, hoje em dia isso não é tão aplicável, porque eu não vou sair na rua batendo em todo mundo, porque não faz sentido, né? E aí a gente tem uma questão filosófica por trás que é, se a gente transporta essa luta, que num primeiro momento era exterior, num combate, para dentro, aí a gente, para dentro de mim mesmo, aí a gente começa a achar elementos bem interessantes, né? Tem tradições de Oriente e do Ocidente que falam disso, né? E eu sempre faço uma piada quando vou falar desses temas, às vezes quando vou dar aulas e alguma coisa assim, de que você quer ter a prova de que essa luta interior acontece, coloca o despertador para as 4 horas da manhã e deixa ele tocar e levanta para fazer qualquer coisa que você tenha se proposto, não interessa o que é. Que aí você vai ver que sim, essa luta é real e ela acontece de maneira muito clara. Então, a questão é, as artes marciais são artes que são dedicadas a ensinar o ser humano a se defrontar com esse tipo de situação e sim superar isso. Bom, é marcial. Quem gosta do tema e do tipo de coisa que a gente faz é divertido também, do mesmo jeito que um músico gosta de tocar o seu violino, o seu violão, seja lá o que for. E diz-me uma coisa, Cláudio, porque até agora
falaste de várias artes que toda a gente conhece, mas mencionaste uma em que és faixa preta que provavelmente não é muito conhecida. Consegues falar um bocadinho do Nei Kung e só para... Porque eu sei que ainda fazes judo, que estás a fazer ao mesmo tempo, talvez por uma questão de te manteres up to date com outras técnicas, não sei. Mas porque é que o Nei Kung é, digamos, a tua via, não é? Porque em princípio é aquela que tu ensinas, é aquela que te dedicaste durante muitos anos para chegares à faixa preta. Podes falar um bocadinho sobre o Nei Kung? Claro, claro. O Neikun, ele tem uma questão muito importante e interessante, que é as artes marciais, se a gente se pensa num contexto geral, de vários anos para cá, elas têm perdido a essência, ou a filosofia, ou a proposta inicial que elas tinham, que é justamente esse de desenvolvimento humano, de eu aprender a lidar com esses conflitos internos e ir superando isso através da prática da arte marcial. E lá por volta dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, o professor Michel Echenique Sassa, foi o Soke, o fundador, desenvolvedor do Neikun, que era faixa preta de vários estilos, ele praticando esses outros estilos, ele começou a sentir que fazia falta um fundamento, um desenvolvimento filosófico das artes marciais. Ou seja, e se a gente estuda um pouquinho de história das artes marciais, vai ver que mais ou menos nessa época aconteceu um boom muito grande de difusão das artes marciais, e muito voltado para o esporte de combate, simplesmente a luta pela luta. E ele, sentindo falta desse elemento filosófico, ele começa a desenvolver um programa de treinamento para ele, para alguns parceiros de treino dele, focando não só na técnica em si, mas buscando elementos que trouxessem essa filosofia para dentro das artes marciais de novo, como um trabalho de resgate. E é justamente assim que ele define o Neikun. Em um dos seus livros, que é a Trilha Iniciática das Artes Marciais, ele começa dizendo que o Neikun é um trabalho que é como se fosse uma oferenda, inclusive ele usa esse termo, de resgate do verdadeiro espírito das artes marciais, onde a proposta é, sim, tem todo um desenvolvimento técnico, tem uma efetividade técnica, no entanto, a proposta é de desenvolvimento humano, ou seja, o dojo, o local de prática, funcionando como um laboratório de aperfeiçoamento e desenvolvimento humano. Então, não é simplesmente eu ir até o dojo e botar meu kimono e fazer a minha prática, porque eu quero desenvolver a minha capacidade de chute, minha capacidade aeróbica, eu saber fazer uma técnica de defesa pessoal, seja lá o que for. Mas que eu possa superar limites internos e possa expressar isso externamente através da prática da arte marcial. Então, durante mais ou menos uns 10, 15 anos, ele ficou nesse trabalho de desenvolvimento do Neikun e estruturou todo o Neikun em termos práticos, através de um livro da sabedoria chinesa. Esse talvez tenha sido o principal, o I Ching, entre outros tratados que ele também usou para incorporar alguns elementos ao Neikun. E aí foi desenvolvendo o Neikun, e o primeiro registro, vamos chamar assim, oficial, de um primeiro treino que aconteceu foi lá em 1980 e alguma coisinha, onde teve um primeiro treino oficial de Neikun, que não, a partir daqui a gente tem Neikun. Inclusive o próprio nome, ele é muito interessante, muito feliz a escolha, porque Neikun, se a gente for traduzir, fazer uma tradução livre assim do termo, ele significa poder interno. E por que ele escolheu esse nome? Não porque ele quisesse dizer, não, quem vai treinar Neikun vai desenvolver poderes parapsicológicos especiais. Não, nada disso. Mas que eu pudesse desenvolver as minhas potencialidades, os meus poderes internos, que é o que também a gente pode traduzir como virtudes. Então, são conceitos filosóficos que ele tentou trazer para as artes marciais. E o I Ching foi escolhido por conta disso. O I Ching, nesse livro, ele é composto por 64 hexagramas. Tentando ser assim rápido na explicação também para não tomar muito tempo. Esses hexagramas eles representam ideias, são conceitos, são como leis da natureza. Para cada um desses hexagramas a gente tem todo um sistema de técnicas desenvolvidos para que eu possa aplicar
a ideia contida por trás desses hexagramas. Por exemplo, a gente tem o hexagrama Suma Suavidade, onde a gente trabalha técnicas de defesa pessoal. Então, a proposta é aquela clássica das artes marciais de usar a energia do oponente contra ele mesmo. Então, você não entrar em confronto direto, não bloquear, não, mas você entender qual é o movimento que está vindo, como está vindo aquela energia, e aí conduzir através de uma determinada técnica. E isso, e esse tipo de coisa, o tipo de conceito é importante, porque no nosso dia a dia, a gente teria que conseguir agir e aplicar essas coisas da mesma forma. Porque esse é o valor que tem a arte marcial. Que, de novo, eu estou na rua, imagina que eu tenho que atravessar um cruzamento, de repente a pessoa que tinha que parar não parou. Não vou entrar em conflito e sair brigando na rua com ela. Eu tenho que entender o que está acontecendo, entender aquela situação, absorver aquilo e dar a condução adequada. E essa é a questão, né? Eu conseguir fazer essa transferência, porque isso daí sim vai ter valor, porque senão, de novo, é o treino pelo treino simplesmente, não o entendimento dessa filosofia, vamos colocar assim, que tá por trás. Hum, Bom, tocaste em vários pontos muito interessantes. Mas eu se calhar fazia-te uma pergunta que é, naquilo que vais observando, tanto em ti como até nas pessoas com quem vais contactando e que fazem Neikung, ou que praticam, se calhar é mais correto dizer assim. Hum, Quais achas que são aqueles pilares do Neikung em termos filosóficos e que de alguma forma poderá ser a forma, o caminho ou a via de desenvolvimento, ou seja, a que é que podem levar, não é, esses pilares? Quais é que podes nomear, digamos assim? Eu penso que, em termos práticos, a gente tem alguns elementos que, claro, eles podem soar meio genéricos, assim, mas na prática são elementos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. E, para as artes marciais, são questões que são extremamente relevantes. Por quê? Porque o dojo, ele é a gente, e eu e meus instrutores e quem pratica Neikun gosta de usar essa terminologia. O dojo é um grande laboratório, onde eu sou colocado em frente a situações em que não tem muita volta a dar, eu vou ter que superar. Então, o que eu penso que são os pilares principais, assim, tem a ver, primeiro, com o aprender a respirar corretamente. Por que que isso é importante? Porque hoje, talvez um dos maiores males que a gente tem no mundo é a questão da ansiedade e do medo generalizado que a gente tem, e a grande é, e o fator de a gente criar muita expectativa para todas as coisas. E isso afeta diretamente a maneira como a gente respira. É só parar para pensar e lembrar no momento que você ficou nervoso ou teve algum problema. A primeira coisa que trava é a respiração. Ou na hora que você toma um susto, você já fica impactado e aquilo trava a tua respiração. Então, aprender a respirar é um primeiro passo super importante. E que normalmente a gente não respira bem, respira sempre com a parte de cima do pulmão, não, e isso vai gerando uma série de problemas que às vezes a gente nem nota. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é aprender a usar as articulações. Hoje, de novo, já de, sei lá, uns 10, 15 anos para cá, talvez um pouquinho mais, a gente tem um estilo de vida que é muito sedentário, onde a gente passa o dia inteiro sentado, o trabalho já não é se mexendo, é o tempo todo só usando a cabeça e o corpo muito pouco. Isso vai deixando a gente travado, você fica duro, não tem outro termo melhor para descrever isso. E a gente esquece como se usa o nosso corpo, como usa as articulações. Isso vai gerando uma série de bloqueios físicos, mas que também acabam refletindo em outros aspectos da nossa vida. Para fazer qualquer coisa, para ter movimento e vida, tem que ter articulação. Você já vira uma estátua caminhando por aí. Não tem como ela. Tem que estar articulado, porque senão não tem movimento, não tem vida. Então, aprender a respirar, aprender a usar as articulações.
E um terceiro ponto que eu acho muito relevante, que eu me divirto muito quando eu tenho que dar as aulas e treinar, e por isso do judô também, o aprender a cair. O cair aqui, ele tem um sentido prático, porque se você treina arte marcial, qualquer uma, em algum momento você vai acabar indo para o chão. Esse indo para o chão quer dizer, ou você foi projetado num tipo de técnica como o judô, ou esse ir para o chão também pode ser, você levou um golpe, ou você deu um ataque, alguma coisa assim. Durante o treino, isso é a coisa mais normal do mundo. E você tem que aprender a lidar com esses impactos da vida, porque no fim das contas não, a questão não é o golpe que você levou, não é a queda que você teve que sofrer, mas sim como você lida com essa situação, como você levanta e continua treinando. Isso é extremamente simbólico, porque a vida é assim, né? Ninguém vive É, uma vida assim linear e que tudo funciona bem o tempo inteiro. É sempre com altos e baixos. E à medida que eu vou conseguindo superar esses elementos, eu consigo me desenvolver e expressar aquilo que eu tenho que expressar no mundo, né? eu estava só a lembrar-me daquela expressão, não é? Deus um dia não te vai perguntar quantas vezes caíste, mas como é que te levantaste, não é? Exatamente. E estava-me a vir à cabeça precisamente essa frase, porque realmente é um bocadinho isso. Pronto, bem, quem nos está a ouvir não sabe, não é? Mas eu pratiquei uma arte marcial há muitos anos, um bocadinho contrariada, tenho que dizer, mas havia uma coisa, e desculpa, Sara, vou acabar por fazer uma pergunta. ehm, Estás à vontade. Porque é uma das coisas, e eu era adolescente, não é? Portanto, e os adolescentes têm a mania que querem fazer as coisas à sua maneira. Mas havia uma coisa muito interessante que para mim era desafiante e que eu acho que deve ser uma das coisas mais desafiantes para toda a gente, que é preciso a disciplina. É precisamente a disciplina, não é? Porque uh, ia ter de alguma forma a ordem, porque tem que haver um certo silêncio, tem que haver uma certa postura, uma coisa que já nos estamos muito habituados, não é? No dia a dia, e foi uma das coisas que me ficou precisamente dessa arte marcial, que é aquela paciência de esperar até ser a tua hora, de teres que respeitar ordens quando alguém te as dá, a disciplina, não é? Não só da arte marcial em si, mas de que tens que ir lá, tens aquele compromisso. Não é? Eu gostaria que nos abordasse aqui um bocadinho esta questão da disciplina, porque tem muito pano para mangas, eu sei, mas realmente para mim tem um interesse enorme, porque foi realmente o que me ficou. Inclusive, em termos de Neikun, a gente tem um hexagrama específico que trata desses elementos, que ele não tem uma técnica em si, mas é um conceito, uma ideia. Esse hexagrama é o Shien, a modéstia. E eu acho ele muito interessante por quê? Porque a modéstia é a condição inicial ou necessária para que você possa aprender. Sem isso, você não consegue aprender. Ou seja, você tem que se colocar na posição de que você não sabe e dizer: olha, eu não sei isso, eu não conheço isso e eu quero aprender. E aí você vai ter que ouvir, vai ter que seguir comandos, vai ter que obedecer, mas é um obedecer que não é obrigado, é porque você voluntariamente disse: olha, eu não sei e eu quero aprender. Você que sabe mais, por favor, me ensina. Na prática é isso. E isso envolve todo o trabalho de disciplina, por exemplo, porque para você aprender, a única chance que você tem é ir regularmente no treino, no caso das artes marciais especificamente. Isso eu falo para o pessoal, para quem eu dou aula. Não tem como você desenvolver o estilo marcial que for, se no mínimo umas 2 vezes na semana você não dedicar ali 1 hora e meia, 2 treinando. E aí, pouco a pouco, o avanço vai acontecendo. Se você treinar mais, você aprende mais rápido e a coisa evolui mais rápido. Mas se não, no mínimo, tem que ter isso, tem que ter o compromisso. Isso é muito importante. E esse hexagrama, o Shin Modeste, ele traz muito isso. E dentro desse hexagrama, por exemplo, em termos de Neikun, entram todos os protocolos. Ou o que, se a gente usar o termo japonês, o rei shiki, que é a maneira como eu me comporto dentro do dojo. É, eu tá com o uniforme bem colocado, a faixa amarrada do jeito que tem que estar, eu fazer o cumprimento antes de começar o trabalho com o meu companheiro, são os protocolos iniciais que tem no início de cada aula.
Não interessa, isso é um negócio interessante, porque ele é comum a todas as artes marciais, esse conceito. Você não consegue aprender nada se não tiver esse conceito, essa postura de humildade. E é por isso que você, quando inicia um treino, você faz a saudação ao instrutor, ou a foto do que é o soke do estilo, o fundador do estilo. É por isso que antes de começar um combate, você cumprimenta o teu colega, porque no fim das contas, quando eu estou fazendo um combate, uma luta, ou treinando com um colega meu, ele está sendo meu instrutor naquele momento. Porque de alguma maneira, mesmo de maneira indireta, ele está me mostrando o que eu tenho de errado, ou o que eu estou fazendo mal. E eu fazendo a mesma coisa para ele. E assim os dois vão aprendendo. Então você precisa desse tipo de postura. Que, só para fechar a explicação, que no fim das contas é algo que é extremamente humano. Vocês já repararam que não tem coisa mais natural para um ser humano do que ensinar aquilo que ele já sabe, ou de, junto com outro ser humano, desenvolver alguma coisa e aprender e fazer as coisas juntos? Só que, no caso das artes marciais, você tem toda uma estrutura formatada para que isso aconteça num horário específico, com um instrutor específico, treinando uma coisa específica. Essa é a diferença, mas, no fim das contas, é uma postura completamente humana. Não tem nada mais humano do que isso. Você está de frente com alguém e vamos aprender junto alguma coisa nova? E trabalhar isso junto. É muito bonito porque tudo o que falaste até agora fala muito da formação de caráter a todos os níveis. Falaste em humildade, falaste em disciplina, falaste em companheirismo, porque é interessante essa ideia de pensar que eu vou combater com uma pessoa e que já tive alguns treinos contigo e já te ouvi dizer isso, vocês têm que cuidar de quem estão, com quem estão a lutar, vocês não podem dar um golpe e virar as costas, vocês têm que ver o que estão a fazer, cuidar da outra pessoa. E isso é muito bonito, ou seja, no fundo, uma coisa que é aparentemente violenta ensina-nos muito de compaixão, compromisso, cuidado. É um pouco antagónico, talvez, para quem vê de fora. E não sei se tu sentes que existe alguma, porque eu sei que já dás aulas há muitos anos, não sei há quantos, mas já Lá, eu não, sei lá, desde não. 2007, pelo menos. Pronto, ok, tudo bem, já há alguns anos, vamos dizer assim. E tu Quase 20. sentes, Pois. É por isso que eu falo que eu não conto muito, senão... já está o Cláudio a sentir uma pontada nas costas de velhice. Não, estou a brincar. Tu sentes que, porque eu sinto que, e falamos muito disto neste programa, que vivemos tempos diferentes, que as pessoas de alguma forma são mais imaturas durante algum tempo, depois a vida obviamente acaba por nos dar umas quantas pancadas e nós temos que aprender, mas está a tornar-se, a formação do caráter está a ser um processo muito mais retardado do que era, lá está, na origem das artes marciais. Tu sentes isso? Sentes que as pessoas não querem, demoram a perceber que têm que ter esse tipo de valores para realmente desenvolver a arte marcial? Sentes que as pessoas chegam com uma ideia de que vão partir aquilo tudo e que afinal depois têm que ser meigos? O que é que sentes em relação a isso? Isso é um ponto interessante, porque, no fim das contas, eu penso que cada um tem que achar aquilo que faça sentido para você, para o seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, tá? E nada que você se sinta agredido ou indo contra algo que é um princípio teu, você deveria fazer. E as artes marciais, elas são um caminho que é bem específico e muito duro e difícil, né? Porque tudo que envolve a prática física, ela é muito exigente, tá? E não precisa nem ir muito longe, querem... É fazer um esporte qualquer, um desporto qualquer, seja corrida, seja natação, seja o que for. Tudo isso envolve sempre muito sofrimento. E assim, sofrimento físico, não no sentido, o sofrimento não no sentido ruim, mas que você precisa dessas pequenas dores para ir se formando. Na prática, se vocês vão estudar um pouquinho de, não sei se seria biologia, anatomia, ou enfim,
pessoal da educação física que entende mais essas coisas. O músculo, quando você vai treinar musculação, para ficar maior o músculo, na prática o que você está fazendo é destruindo a fibra muscular e no processo de reconstrução o corpo fica mais forte e aquele músculo fica maior. Então, cada vez que você vai, sei lá, para o ginásio levantar peso, você está destruindo literalmente o músculo. É isso que está acontecendo a nível da fibra muscular. E no caso das artes marciais, o que acontece é que a gente tem esse aspecto físico, porque sim, tem um treinamento físico, então vai exigir fisicamente, mas também o que acontece, por isso que o dojo a gente diz que é um laboratório, porque ele te coloca de frente dos teus piores medos e inimigos. Então, imagine o seguinte, o tipo de exercício que a gente tem no Nei Kung e que tem vários estilos de arte marcial, o exercício de queda, onde alguém vai te projetar e vai te derrubar no chão. Isso, num primeiro momento, é apavorante, não tem outra palavra para definir isso. Dá medo, porque na hora que cair, vai doer. E a dor faz parte do processo. Isso pode parecer meio masoquista, eu até faço uma piada de vez em quando com o pessoal que eu dou aula, que é, na hora do treino, é dor, sofrimento, sangue e suor. Sangue, entre aspas, vai, ninguém fica sangrando no treino, mas você precisa desse esforço físico, tem que se esforçar, faz parte do processo. Esse é um dos elementos. Então, você vai ter que, como nos treinos que eu tenho de judo, você vai fazer 300 entradas no mesmo golpe em um treino de 1 hora e meia. E você termina esgotado, cansado mesmo e querendo só se deitar no chão e não fazer mais nada. Então, isso faz parte do processo. Isso é muito, eu diria até normal e clássico para as artes marciais. Qualquer estilo que vocês vão ver que em algum momento tem algum treino que é para te levar à exaustão. Por quê? E esse é um elemento interessante, porque na hora que você está num limite, onde você já não tem mais energia nenhuma, é a hora que você realmente mostra aquilo que você tem dentro. É a hora que você supera e diz, não, eu consigo dar mais um pouco. Ou eu não consigo e tudo bem, cheguei até aqui, vou continuar trabalhando para depois superar o limite. Então, a arte marcial, ela está sempre te colocando em contato com os limites. É o tempo inteiro fazendo isso de maneira gradual, escalonada, você vai trabalhando, mas vai chegar um momento em que existe o elemento do combate, do confronto com isso. Que pode ser uma luta franca com outro, ou pode simplesmente você ter que ficar fazendo 300 vezes o mesmo golpe na mesma aula, até que você chegue no mais perfeito possível para aquela técnica. Então, é um elemento que é comum a todos os estilos, assim, e faz parte, diria que é típico das artes marciais, é um elemento que está presente em todas e a gente sempre vai encontrar. Não, não que, por exemplo, um violinista, quando tem que tocar, ele vai tocar não sei quantas milhares de vezes a Nona Sinfonia de Beethoven, sei lá, a peça que for, até que fique com calo nos dedos e faz parte do processo. E garanto para vocês que vocês forem perguntar para um músico, é sofrer igual. Então faz parte. A questão é, uma coisa é você ficar dando chute num saco de pancada ou treinando com um colega, e outra coisa é tocar o violino, mas essa parte de chegar no limite vai ter que ter, faz parte. Né? É muito interessante as analogias que trazes, porque realmente cada um de nós vai fazendo coisas diferentes ao longo da vida, e ainda bem, não é? Porque só assim é que também vamos conhecendo a nossa natureza e percebendo aquilo que faz sentido para nós. Realmente, pensando nos jovens, porque isto poderá ser mais, eu não quero estar a generalizar, porque pronto, todas as generalizações são más e são coxas, não é? Como se costuma dizer, mas de uma forma, pelo menos da forma como eu sempre vi as artes marciais, para além deste treino que tu nos tens vindo a falar interior, não é? É também algo que é exteriorizado de alguma forma. E muitas vezes essa forma de exteriorizar pode não ser a mais benéfica, tanto para a pessoa em si, como para quem a rodeia, e infelizmente conheço casos em que as pessoas não fizeram o melhor uso das artes marciais. E tu com certeza também conheces. O que é que se pode dizer, o que é que se pode fazer, cada um, não é? Esse trabalho interior, quando perante uma situação qualquer,
o primeiro ato é o ato instintivo de violência, quase de sobrevivência, muitas vezes não há essa necessidade, não é? Como é- o que é que se pode dizer a essas pessoas, não é? Que trabalho é que pode ser feito? Sim, talvez o que eu vou falar aqui não soe assim tão bem, mas eu diria que se você chegou num ponto onde você está numa situação e reagiu instintivamente, não conseguiu se controlar, é porque você é um mau praticante de artes marciais. Não que eu não tenha tido já. Pô, você está dirigindo no trânsito, vem alguém, te fecha, você está estressado, né? É óbvio que todo mundo, cada um tem a sua batalha e tem as suas dificuldades. Mas a proposta, quando a gente fala das artes marciais nesse sentido filosófico, é justamente um conceito que é muito interessante, que é o de vencer sem lutar. Onde primeiro você nem vai chegar num ponto desse. E aí são situações diferentes, tá? Tem uma questão muito prática e relevante, que é de defesa pessoal e tudo mais, e às vezes a vida te coloca numa situação em que você fisicamente vai ter que fazer qualquer coisa. Isso é uma coisa. Agora, de maneira geral, o, o ideal, vamos colocar assim, de um praticante de arte marcial, e que normalmente deveria se, se espelhar, é de eu não entrar em confronto. E aí, um exemplo disso, eu gosto dos filmes mais clássicos, né? Vocês pensam, por exemplo, no filme, se conhece o Karate Kid. Imagino que já viram e tal. O mestre Miyagi, quantas vezes ele lutou no filme? Acho que tem uma cena só que ele tá lá, que ele tem que reagir, e que ele tem que defender, se defender, e o discípulo dele, o Daniel San, e não é nada violento, ele simplesmente contém a situação. Mas por quê? Porque é um praticante de arte marcial. Estou dando um exemplo de um filme que talvez possa parecer bobo para alguns, mas o conceito é esse, não é? Você não pode perder a medida, mas também o artista marcial, ele não é besta, e aqui usando o termo guerreiro, e a arte marcial, ela envolve luta. E quando que o guerreiro tem que entrar em confronto, em luta? Quando valores que são atemporais, valores de beleza, de justiça, da verdade, da bondade, são colocados em causa. E aí esse guerreiro, sim, tem que lutar. E às vezes essa luta envolve esse confronto. Isso não é uma situação do tipo, não é corriqueiro, isso é para acontecer uma vez ou outra e olhe lá, se acontece. Mas tem que acontecer. É como no tratado que a gente conhece, pelo menos os que são interessados no assunto do Bhagavad Gita, onde o Arjuna é colocado de frente do exército, são os parentes dele, é o pessoal que ele gosta, que ele tem contato, mas ele tem que lutar contra. E na hora que ele entra em dúvida, vem o mestre e diz: olha, não tem jeito, a vida colocou a gente nessa situação e eu vou ter que enfrentar isso. E isso é a situação, isso seria o ideal. De novo, se você o tempo todo tá com situações dessa e a vida tá te colocando de frente dessas situações, provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Pelo menos da minha experiência, que eu conheço, assim, você começa a chamar muito esse tipo de situação, tem qualquer coisa estranha. Não é o normal isso. Então, se você é um bom praticante de arte marcial, você percebe isso e começa a viver de uma maneira mais estratégica, onde você vai evitar esse confronto e você já ganha antes mesmo da luta acontecer. Você já nem passa por isso, porque você já resolveu toda a situação antes, né? Mas aí já é um outro passo, ser como o senhor Miyagi, o mestre Miyagi, já é Sim, isso é como outro se só. padrão, né? Isso já seria, é o tornar-se um verdadeiro mestre, não é? Ou seja, chegar ao nível de que ele só age, ou, nesse sentido, guerreiro, quando está no limite e que não há outra coisa que possa fazer, e não porque qualquer sangue lhe sobe à cabeça. Exato. Mas é muito importante frisares essa ideia de que se qualquer pessoa está constantemente a atrair este tipo de situação, alguma coisa não está a fazer bem e provavelmente a sua formação de caráter não está a ocorrer, está só a praticar a arte marcial de uma forma desportiva, que era aquilo
que tu dizias, que acabou por motivar o aparecimento do Nei Kung. Tu ainda sentes que isso é assim hoje em dia, ou seja, que as artes marciais continuam desprovidas desse sentido mais filosófico, ou achas que já se está a tentar fazer uma recuperação do tempo perdido? O que acontece é que a gente poderia definir ou, de repente, categorizar esse, esse assunto em diferentes nichos, tá? Que uma coisa é a técnica de combate. Isso é uma coisa que tem o seu valor numa determinada circunstância, tempo, espaço e precisa. Essas artes de guerra, de técnicas de combate, de luta, corpo a corpo, seja como for, isso sempre existiu ao longo de toda a história da humanidade e vai continuar existindo. Isso não tem jeito. Talvez um dia, quando a gente passe uma outra fase, a gente já não precise mais disso, mas para já e daqui para mais um bom tempo a gente ainda precisa disso. Então isso é uma coisa, artes de combate. Outra coisa são as artes marciais entendidas desse ponto de vista filosófico, aonde em algum tamanho, em alguma dimensão, vão sim abarcar também esse tipo de técnica, porque também faz parte do processo, mas que elas têm um foco nesse desenvolvimento humano. Então, uma coisa, por exemplo, você tem um exército regular de um determinado país, ou a polícia, ou seja o que for, e eles têm que fazer treinamento de combate, de luta, porque eles vão enfrentar situações onde isso é necessário, tem que ter. E outra coisa, você tem esse conceito filosófico por trás. O que não pode é a gente confundir e trocar as coisas. Essa questão da técnica de combate, de luta, ela é muito específica se vocês pararem para pensar. Sei lá, é o policial que vai ter que lidar com uma situação muito complicada e ele precisa disso, faz parte, tá? Agora, no contexto geral de um praticante de arte marcial, a gente não tem isso, mesmo quando é esporte, sei lá, as artes marciais mistas, que a gente chama, MMA, não, tem uma série de regras, não é de qualquer jeito. Por mais que a intensidade seja muita, que tem muita pancada, e sim, acontece coisa muito que quem olha e não gosta do assunto, meu Deus, isso é violento, sim, por um lado eu entendo isso, e tem muita intensidade, mas também não é de qualquer jeito. Tem uma série de regras, tem uma série de normas que estão regendo aquilo. Então, esse aspecto é importante da gente ter e de diferenciar isso, porque ajuda a entender, poxa, quando eu estou praticando arte marcial, qual que é o meu objetivo? Ah, é a defesa pessoal só e tudo mais? Então tá bom, então vai para uma escola que é só disso e provavelmente você tem que lidar com isso o tempo inteiro. Agora, se não, se a proposta é de desenvolvimento humano, de melhorar como pessoa e tudo mais, tem escolas que tratam disso também. A questão é, as artes marciais como arte marcial, ela sempre foi uma questão que é de combate, é de luta. E aí vão tendo influências filosóficas que vão trazendo esses elementos. A questão é onde você vai focar, né? Tem, e ambos os lados têm o seu valor, e é questão de entender onde se encaixa e o que você consegue desenvolver com tudo isso, né? Hum, pensando nas pessoas que praticam e em ti que ensinas, não sei se nos podes dizer, para quem ensina, qual é que, não é qual, é quais os maiores desafios, não é? Porque quando começam, provavelmente nem sempre sabes, consegues identificar logo à partida o tipo de pessoa que está perante ti, não é? Um, e ao longo do tempo, à medida que vais conhecendo as pessoas, com certeza vais conseguindo de alguma forma adaptar e até chegar para conseguires trabalhar essas duas vertentes que juntas fazem então o Mekong, não é? Eh, Quais é que são assim aqueles desafios que para ti, enquanto professor, enquanto mestre, nem como, não é? Sentes ao longo das tuas aulas, ao longo do caminho que vais percorrendo? Tem um ponto que é interessante, que já conversando com os meus instrutores e com outros faixas pretas de Neikun também,
que a gente tem constatado que nos últimos anos para cá, uma dificuldade que aparece é que as pessoas, quando chegam para treinar, elas não sabem usar direito o corpo, por exemplo. E aí você tem todo um processo que dura um tempo, e por isso a questão da disciplina que você colocou antes é super importante, porque você tem que insistir, ele é super importante. Então, questões de coordenação motora hoje estão cada vez piores. Sei lá, 10 anos atrás, chegava a pessoa para treinar com um nível de coordenação motora, usando um exemplo bem prático. Hoje em dia, isso é muito pior. O medo às quedas, você vê que, sei lá, eu não sei que diabo que acontece com o mundo, que todo mundo agora tem medo de cair, e tudo dói e tal. Só que acho que quando a gente era mais novo, criança e tal, eu brincava na rua, vivia caindo e tal, e você se acostumava com aquilo. E hoje em dia já tem toda uma geração que não sabe lidar com esses elementos. E aí, quando é colocado em confronto ou colocado de frente com esse tipo de coisa, começa a reagir de maneira que não é a, a mais adequada, onde você trava, onde você não consegue lidar com aquilo, e aí você quer sair correndo. Então, tem todos esses elementos, eu acredito que talvez sejam os mais complexos assim de se lidar e que eles requerem muito tempo, né? E muita didática do instrutor também, mas isso só com tempo e dando aula que você vai aprendendo como fazer, de como, poxa, eu tenho que ensinar aqui. Uma coisa é alguém que tem muito jeito, tá? Tem muito jeito para as artes marciais. Isso parece, tem gente que naturalmente já é jeitosa para aquilo. E tem quem não tem tanto jeito assim, quem não tem tantos dedos para o piano. Então, os dois podem praticar? Podem. A questão é que um que tem menos jeito para coisa, vai precisar de mais tempo e de muito mais dedicação, mas tudo é possível de se aprender. E assim, sendo bem sincero, eu nunca encontrei nenhum psicopata doido aí desde que eu dou aula. Então, normalmente, uma pessoa que vai para uma escola de artes marciais, onde a principal proposta é essa filosofia de desenvolvimento humano, essa pessoa não está indo atrás de encrenca, de briga, de confusão e tudo mais. Então, é normal que não apareça ninguém assim, só quer ali para dar pancada e tudo mais. Mas é óbvio que também, dentro desse mundo das artes marciais e tal, é um tipo de coisa que é relativamente comum, infelizmente, no sentido de que tem pessoa que vai, às vezes, para desafiar e tudo mais. Eu sou de uma geração do Ney Kun que não passou por isso. Michel contava as histórias dele, de que teve uma situação ou outra, os discípulos mais antigos dele também falam de que, olha, teve lá alguém que apareceu no dojo, queria ver se funcionava mesmo, mas isso são outras épocas, é outra. Eu nunca precisei passar por isso, não sei se vou precisar daqui até o final da minha vida, então, o que eu posso te dizer com relação às dificuldades ou os desafios, aí, vamos colocar assim, como instrutor, é principalmente isso, de que o mundo hoje faz com que a gente fique sempre muito ansioso, muito angustiado em querer rápido as coisas, e o trabalho com uma arte marcial, ele não é rápido, ele não é imediato. São anos, anos e anos. Inclusive, teve outro dia aqui num treino de judô, o meu instrutor estava, o mestre de judô, ele estava com uma camiseta que eu achei muito interessante, que dizia assim a camiseta, o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Que no fim das contas é isso. E, inclusive, tradicionalmente falando, essa história das graduações e cores e tudo mais que a gente vê nas artes marciais, isso é coisa para ocidental. Por quê? Porque para a gente precisa disso da escala. Não, eu estou aqui na primeira, na segunda, na terceira graduação, seja a cor que for. Mas quando a gente fala das artes marciais a nível tradicional, sei lá, no Japão, na China e tudo mais, o faixa preta, ele era faixa preta por quê? Porque ele treinava há tanto tempo que a faixa que ele usava para amarrar o kimono, ela ficou encardida e suja, escureceu, e por isso que ele era faixa preta. É simplesmente pelo tempo que ele treina, e não necessariamente por causa de uma graduação. Então, esse tipo de questão talvez seja o maior desafio, né? Da gente conseguir mostrar e demonstrar para o praticante que, olha, é possível ir desenvolvendo, sim, vão ter etapas que são doloridas, que vão me custar, não só em termos físicos, mas eu entender quais são os meus limites e ter que superar, mas que se eu continuo insistentemente trabalhando e desenvolvendo a prática, com o tempo isso vai ficando mais fácil, mais claro. E aí
se chega numa graduação de faixa preta, ou seja lá a graduação que for. De qualquer maneira, o importante aqui é que eu, como praticante, cada vez que eu vá no dojo, eu consiga aprender alguma coisinha e consiga sair dali um pouquinho melhor. Nem que seja eu ter vencido a batalha contra o despertador e ir fazer um treino às 7 horas da manhã. Mas isso já conta. É um pouquinho de. É como se fosse uma gota de água que você põe num copo que em algum momento vai transbordar. Mas você tem que botar todo dia uma gotinha, porque senão vai chegar uma hora que ele evapora e aí vai ter que começar tudo de novo. Então, a grande questão é essa. Cláudio, só mesmo, desculpa, Joana, só mesmo aqui para terminar, uma coisa muito rápida. Tu dás aulas abertas ao público em geral ou só a pessoas dentro da Nova Acrópole? Não, qualquer pessoa pode praticar o Neikun. A gente hoje tem em Lisboa, tem práticas regulares nas quartas-feiras e nos sábados. Onde? O dojo que a gente treina, ele fica em Alcântara, é na Avenida de Ceuta, número 4, se eu não estou enganado. E os treinos acontecem na quarta-feira às 7h15 da manhã e nos sábados às 7h30 da manhã. Para dar uns 15 minutinhos mais no sábado, assim, final de semana. Mas, enfim, o horário já é desse jeito de propósito também, porque tem que ter esse elemento de. Se você, e eu faço a piada sempre, se você consegue superar a preguiça e levantar de manhã, já provavelmente vai ser um bom treino que você vai aprender alguma coisa. Então, mas sim, é aberto, qualquer pessoa pode praticar o Neikun, nenhuma restrição. Bom, nós estamos mesmo a terminar, Cláudio, e se calhar pedia-te que nos deixasse assim uma última mensagem, não é? Porque tivemos a falar de várias coisas, de vários desafios, uns desafios mais internos, outros mais físicos, uns mais para quem está a começar, outros para quem já está há alguns anos e se mantém, não é? E para o instrutor. E agora eu pedia-te que nos deixasse aqui uma mensagem sobre o Neikung e mais do que isso, as artes marciais bem vividas, bem trabalhadas, de que forma é que podem ser úteis, de que forma é que podem ser boas, justas, verdadeiras, no caminho de cada um, mas depois para a sociedade. Eu penso assim, eu uso uma analogia que eu gosto bastante de que a vida e o mundo é como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, em que cada um é uma peça. E só dá para a gente jogar o xadrez se a torre estiver no lugar dela e cumprir com o papel dela. Se o peão estiver no lugar dele, cumprir com o papel dele. Não interessa se um é o peão ou outra torre. Mas se o peão tentar ser a torre e a torre o peão, vai dar errado. Não tem nada, não funciona. E um eu considero assim, pelo menos, os grandes problemas do mundo hoje é que a gente enfiou na cabeça que quer ser o bispo, quer ser o cavalo e não quer cumprir com o seu papel. E as artes marciais, quando a gente entende elas como uma ferramenta de desenvolvimento humano, elas me possibilitam que eu conheça a mim mesmo, que eu entenda qual é o meu papel, que eu entenda como eu, Cláudio, ou eu, Joana, eu, Sara, eu como ser humano, qual é a melhor maneira ou qual é o melhor jeito que eu posso expressar aquilo que eu tenho de mais bonito, belo, justo e verdadeiro. E na hora que eu expresso isso, eu ocupo o meu lugar nesse tabuleiro. Se é o peão, ótimo, vou fazer o melhor que eu posso como peão. Se é a torre, ótimo. E aí, com isso, o jogo flui e acontece. Então, as artes marciais, e o Neikun como uma arte marcial filosófica que ele possibilita que eu possa me conhecer. E a partir do momento em que eu me conheço, eu entendo qual é meu lugar no mundo, cumpro com essa função e consigo deixar o mundo um lugar melhor também. Então, essa é a principal proposta e talvez ao mesmo tempo que é o ideal, mas também é a base fundamental para que a coisa aconteça. É as duas pontas, no fim das contas. No fundo, a meta é o próprio caminho, não é? No fundo, é isso que. Muito obrigada, Cláudio, foi espetacular. Para quem não faz artes marciais como eu, dá imensa vontade de regressar. Nós vamos ficar por aqui. Nós voltamos dentro de 15 dias, já não com o Cláudio, teremos outra oportunidade com toda a certeza.
Despeço-me, Sara, Cláudio, até breve. Até breve. Obrigada, Cláudia. Até breve. Obrigado, meninas. Obrigado pela oportunidade.